tier list dos piores pais dos animes, né? E por que é Monrado mesmo, Murilo? E igual quando o pai vai comprar cigarro, é Murilo Conrado. Então, Tá bom, ó, é o seguinte, vai ser do pior pro melhor pai, né? E não tem não tem o pai do anime tal, vocês não viram esse anime. Vocês não lembram disso da história. Aqui é a opinião pura de pessoas que. não tem compromisso com a verdade. Exato. Não, calma. Não, e outra, eu digo mais. Quiser deixar o nome do pai no comentário, a gente responde, falando qual lugar da tier list ele ficaria. Tá bom. Porque a gente, aqui no Monrado, a gente responde todos os comentários. Daí, foram vocês que fizeram essa tier list aqui? Não sei. Pode ser que sim. Provável que não. Provável que não. O que importa Marcha. é a gente mesmo, né? Então, Marcha. Primeiro pai aqui, eu vou puxar o Gin, pai do Gon do Hunter x Hunter. Tá. Ele Importante li... saber. Pode falar. Pode falar. O Gin, ele literalmente foi comprar cigarro. Mas eu tenho um ponto. Ele foi comprar cigarro, mas ele mandou. Tipo assim, toda a história do Hunter x Hunter gira em torno da missão que ele deu pro Gon, mano. Que é ele falou assim: ó, se você quiser me encontrar, você vai ter que seguir as minhas pistas, hein? E aí é assim que o anime começa. Sem ele, não teria o anime. Eu não acho que ele é um mau pai. Eu acho que ele é um pai cuzão. Ele não é um. Não, então, tudo bem. Ele E aí, literalmente. pode falar. Não, eu acho que talvez que tá errado, talvez. Tô pensando nesse rank aqui. Porque ele foi comprar cigarro. Não foi, mano. Você conhece a mãe do Gon? Conheço. Quem que é ela? A mina lá, mãe Ela dele. não é a mãe, essa é a mãe de consideração, a mãe, que pariu Não, ele. não sei. Por quê? Porque ela foi literalmente comprar cigarro. Ele não foi comprar cigarro, ele deu uma missão e, tipo, ele não é um bom pai. Tipo, definitivamente ele não é um pai bom, mas ele não é um cuzão. Ele é um cara que ele falou, Ah, tipo assim, ó, pá, ó, se você quiser me encontrar, você vai ter que fazer umas coisas. E o filho dele é invocado, e ele tá fazendo essas coisas para encontrar ele. E ele já encontrou. Mas ele não é, tipo, ele não é um bom pai, mas ele não é um pai que foi comprar cigarro. A mãe do Gon foi comprar cigarro, ninguém nem sabe quem é ela. eu não sei, é verdade, eu não sei quem é a mãe do Gon. Essa é a vibe de comprar cigarro. É quando você some e aí, tipo, a sua. É que no caso é o pai que some, né? Aí sua mãe nem fala quem é o cara, porque ele foi comprar cigarro. Pra mim, ele não é um bom pai, mas ele não foi comprar cigarro, não. Ele só não é um bom pai, mano. Mano, é assim, exato. Ele poderia ter fudido com a cabeça do Gon, só que o Gon, ele serviu de inspiração, né? O pai conseguiu servir de inspiração, entendeu? Mesmo ele não sendo um bom pai. E É, digo mais. Muito sobre os animes são infâncias que, se fossem apresentadas para uma psicóloga, ela falaria que seriam crianças problemáticas, mas são todos vencedores, tá? E aí eu te digo, nem você todos. não, ela tem todos são vencedores. Não, nem todos são bons, mas no que eles se propõem, eles são bons. Tipo um cara aí que pisoteou a rapaziada. Ele não é bom, não. Mas ele no que ele queria fazer, ele conseguiu. Quem pisoteou? Ah, vai chegar nessa parte. Tá bom. É, Joseph Joestar. Você assistiu o Jojo? Não, você vai ter que fazer todo o background pra gente dar uma opinião. Mano, o Joseph é da parte 2 do Jojo. Tá? Ele é neto do Jonathan da primeira, eu acho. E Tá. assim, ele faz toda uma missão. Ele vai pro Egito com os parceiros dele, derrotando pessoas extremamente musculosas que têm poderes mágicos que invocam um humano por causa da filha dele. Em compensação, ele depois de velho, ele teve um filho com uma mulher e ele meio que é meio foda-se com esse filho, entendeu? Então ele tem duas balanças. Um super pai e o outro.
Pai, foda-se. Ele foi um super pai, mas depois de velho, ele foi no Japão, fez um filho. Isso aqui, aquele filho, isso aqui já tava velho, ele meio que foda-se pra mãe e pro filho. Entendi. Assim. Ele é um bom pai. Eu gosto de um pai morrer. O cara fez o que fez, né? O cara Mas ele morreu, quase tentou. morreu. Ele tentou, mas pro outro não adianta nada, cara. Cada filho é individual. Você pode ser um puta de um pai pra um dos filhos, aí pro outro você vai ser um Zé Ruela. Na balança de pai, você é um pai meio merda. Entendi. Ah, Eu posso porque. estar esquecendo alguma coisa e tal, mas eu acho que é isso. Então, pode ser Mas, tanto. dado isso, eu acho que ele tentou. Porque, tipo, com um ele acertou. Tipo, na experiência individual da filha número um, ela vai falar, eu tinha um paizão. Mas na experiência individual do filho 2, ele vai achar que ele tem um pai horrível. Ele vai achar que ele é só um bastardo, que ele é um. Ah, o meu pai é um velho e tal. Que É. teve filho depois de velho. E aí, tipo, Pode se ser. for pegar a média dele, ele é um pai que tentou, mas não Tentou, conseguiu. tentou. Tentou. Justo. Bardock. Do Dragon Ball Z, esse cara é um pai horrível. Pai do Horrível. Goku. Então, pode falar. Não, aí o cara jogou o filho dele no espaço, Pra pra, salvar? mas para destruir o outro planeta? Não, É, sim. não. O Goku, ele bateu com a cabeça na pedra, por isso que ele não veio destruir a Terra. Não, sim. Se ele não tivesse batido a cabeça na pedra, ele ia destruir a Terra. Mas Ele é o o Superman plano do mal, mano. inicial. É, o Superman do mal. Mas, tipo, todos os Saiyajins são feitos pra isso. Né? Certo. Só que o Bardock ele faz isso aí pra salvar o Goku da destruição do Freeza, velho. Porque antes do Freeza destruir o planeta Vegeta, o Bardock vai e lança a cápsula com o Goku pra Terra. Tá. Então, Ele ó, salvou a vida. dito isso, ele é um bom pai. Mas, aí eu vou te perguntar: você acha o pai do Invincible um bom pai? O pai do Invincible? É. Não. Por quê? Ele é basicamente a mesma vibe. Aí você tá sendo hipócrita. Então, sim. Não, a sua opinião primeira, ela é a correta, porque não importa se você é hipócrita. Importa o bom senso. Tipo, ele como pai, ele pode ser um pai bom. Só que o objetivo dele é muito vilanesco, mano. Beleza, ele quis salvar o filho dele, só que, salvando o filho dele, ele condenava um mundo ao sofrimento. Mas a culpa não é dele, a culpa é do sistema dos Saiyajins e do Ah, Freeza. mas até aí daqui a pouco. Aí, ó, o cara que tá aqui atrás, ó. Esse cara também culpa o sistema. Agora ele tem uma horda de. Tipo, ele matou meio mundo. Meio mundo. E aí perdoaram ele e deram crianças para ele cuidar. É Esse tipo, cara aí, tipo, atrás. Não, esse cara aí ele matou o mestre dele, que era prefeito. Ele matou o. O que ele matou mesmo? usou do termo. Aniquilou. Ele exterminou. Eu acho que esse terminal também pega mal. Ah, mas ele é. Tudo bem. Deixa Ele esse cara. concluiu com a existência dele, dos outros. Matou, matou o prefeito. Ai, Eu fiquei com medo de falar agora que você falou isso. ele concluiu o prefeito. Ele concluiu com o mestre dele, que estava de cadeira de rodas. Ele sugou o mestre dele. Ele vilipendiou corpos Cadáveres. sem vida. E hoje ele é dono de um orfanato cheio de Calma, crianças. calma. Tem coisa Cheio de antes. crianças. Não. Ele utilizou indevidamente criança. O Sasuke, essa turma. É, para fazer Ele testes. fazer testes científicos ilegais. Prova e que, com um certo grau de certeza de que ia causar muita dor, muito sofrimento e limitar o tempo de vida deles. É verdade. Não, Aplicou maldições.
Aplicou golpes de Estado, ele Ele matou o terceiro Kazekage. concluiu com a vida. Terceiro Kazekage. Tentou concluir com a vida do quarto. Tentou. Não, ele é o Tentou próprio... concluir os próprios amigos dele. E aí ele foi preso num Ele, enigma ele, se, infinito. ele se filiou a células terroristas. Que eu nomearia... Não, células terroristas e não queriam praticar mal com algumas pessoas, mas com todos os seres vivos que iam ficar presos em casulos, vivendo em sonos eternos. E a punição que ele recebeu foi um orfanato, cheio de criança com Sharingan. Aí eu te falo, ressocialização bem feita ou não é bem feita? Mano, só um segundo. Ressocialização bem feita. Só um segundo. Depois de todo esse discurso que a gente fez, a gente tá falando do Orochimaru e quem tá aí não é o Kabuto? É ele mesmo. Então, a gente fala só uma bosta, então. Ele fez tudo isso. Eles são tipo um simbionte, cara. Eles estavam juntos, né? Eles estavam juntos. É. Não, mas ele não se filiou, por exemplo, a Katsuki. Se filiou. Foi ele que fez a ressurreição doida. Não, mas o Orochimaru que tava com o manto e tal, né? Não. Ele entrou na organização, mas o outro ele deu o poder de fogo pra organização. Ele que ressuscitou o Madara, ele que ressuscitou o Minato, ressuscitou o Itachi, ressuscitou o Nagato. Ele é o próprio capeta, mano. Ele é mais mal que o Orochimaru. Espalha mais mal, né? Muito, não porque o Orochimaru ainda tinha um objetivo. O Kabuto, o negócio dele é que ele nem sabia quem ele era. Ele fazia maldade porque o que ele gostava de fazer era maldade mesmo. Porque ele foi tanto espião na vida dele. Não, tudo bem, a gente entrou nesse assunto. Mas vai, Bardock. Pai que tentou, cara. Ele tentou, mas infelizmente ele é um humano ruim, cara. Ele é uma pessoa ruim. Beleza, você salvar seu... É tipo, beleza se o... Filho, ele salvou o filho. Pro filho. Mano, é que a vibe é a seguinte, Conradão. Se o Bigodudo salva o filho dele, você acha legal ou ruim? Você. Aí a gente vai voltar. É o Bigodudo. Bigodudo? O Bigodudo. O Bigodinho. O Bigodinho? O Bigodinho. Ele vai lá e salva o filho dele. Você ia falar, puta pai, hein? Cara... Não. Não ia. Por quê? Porque ele é mau que nem o pica-pau. Mas é diferente. Não é diferente. Ele quer aniquilar. Você falou vilão? O cara tava... Mas ele é vilão. Aquele que lá, ele tava tentando salvar o planeta dele, velho. O planeta dele vivia de dominar outros planetas. É verdade. Não é como se fosse um planeta de gente legal. Tudo bem. Tudo bem. Então ele não é um bom pai? Não, ele é um bom pai. Ele só não é uma boa pessoa. E como ele não é uma boa pessoa, ele não é um pai exemplo. Como que o pai exemplo domina É um cara mau, né? Pode ser. Monkey D. Dragon. Foi comprar cigarro. One Piece. Pai do protagonista Luffy. Foi comprar cigarro. E, tipo, não tem nem muito o que falar sobre ele. Porque eu tenho que falar, na verdade. Teu nariz, porque ele tem 3 falas na obra inteira. Não. Eu tenho que falar. Pode falar. Faz sentido ele abandonar o filho. Nossa. Meteu essa. O quê? Faz sentido ele abandonar o filho. Não, quer dizer, não ficar vinculado ao filho. Porque ele é um criminoso pro governo. Então, se ele falar que tem um filho, a galera vai querer matar o filho dele. Que é a mesma coisa que tentaram fazer com o Ace. Por saber que o Gold Roger ia ter um filho, eles correram atrás para ver que filhos iam nascer, eles mataram as crianças. Tá. O Dragon, ele tem que ficar desvinculado. Tanto é que fala assim, ele sempre olha para o leste. Ele sempre olha para o leste, porque é lá que tá o Luffy e tal. Ou seja, ele se importa, mas isso é quando ele é criança. Agora todo mundo sabe que o mundo inteiro sabe que o Luffy é o filho do Dragon. O Luffy já é até em Yonkou.
cara fez uma visita. O cara é. O parceiro dele é o irmão do Luffy. A Robin ficou com ele lá. O cara fez uma visita, velho. É brincadeira também. Né? Não, ele é um péssimo pai, mano. Ele tá na briga firme aí, na minha opinião, pra ser o pior pai de Não, todos. é que tem pai que fez mal, é diferente. Não, mas é que tem o pior pai. E que, infelizmente, é uma escolha óbvia. Mas, tipo assim, ele não é um pai legal, ele não é nem um pai bom, ele é um péssimo pai. Ah, beleza, eu sou uma pessoa. Primeiro. Ah, eu sou uma pessoa procurada, piriri pororó. O que você tem que fazer? Você tem que dar like no vídeo, porque se você não der like no vídeo, nosso vídeo não é recomendado. E se ele não for recomendado, a gente vai parar de fazer vídeo de novo. Não é verdade, Conrado? É verdade. A gente vai de novo parar de fazer vídeo, até vocês aprenderem. Mas, continuando. Deixa o like no vídeo, brincadeira, vamos continuar. Aí, cara, eu sou um criminoso procurado, hipoteticamente. Não, vamos deixar Não, mais. não, Tudo bem. eu sou um criminoso procurado, certo? O mafioso, por exemplo. Sou um mafioso. Aí eu quero ter um filho. Que por si só, visto a pessoa que eu sou, é uma atitude extremamente egoísta. Que eu poderia usar camisinha, mas eu quero ter um filho. Não tenha. Se você, tô dando uma dica aqui. Se você é um grande bandido, perigoso, que faz mal para os outros, ou que pelo menos você tem, no caso do Dragon, tem uma causa nobre, piriri pororó, mas o governo quer te matar, não tenha filhos, porque ele vai ser visado. Aí tudo bem. Você resolveu ter um filho, apesar de ser uma senhora atitude egoísta. Cara, a tua obrigação é proteger ele, porque alguém vai saber que você é pai dele. E quando alguém souber que você é o pai dele, a pessoa mais apta a protegê-lo é você. E que tem o maior dever de proteger é você de novo. E aí você pega, joga o seu filho numa vila. Não. Dropa ele lá, com umas pessoas que trataram ele mal pra caramba. Não, você troca ele lá, só que você fala assim, pai, você que é do outro lado ainda, né? Você que é do lado da Marinha, cuida dele. Só que seu avô é tão desgraçado quanto. Ele ia lá às vezes e quando ele ia, ele batia no neto. E aí ele não sabia, ele teve o pai. Ou seja, você deixa o seu filho crescendo com bandidos da montanha. É um Não, péssimo pai e talvez um péssimo avô. Não, uma péssima família para se nascer, em geral. Mas. E o pior ainda. Cara. Todos bravos. Tá? Ele é da organização dos revolucionários. Até agora eu não vi esses caras armar nada na obra. Nada. Tipo, é bem similar com a vida real mesmo. O revolucionário não faz bosta nenhuma. Não, mas eles fizeram, é que você não leu. Fizeram. Lógico que eu tô. O que eu não tô? O que eles fizeram que eu não sei? Fala aí. Não posso falar. Pode, não importa, pode falar. Eles invadiram Marujô. Agora eles estão. Sabe o que eles. Deixa eu falar. Fala. Eles cortaram o suprimento de Marujô. Olha só. Eles estão passando fome, ué. Agora os caras estão passando fome. Mano, isso aí é o mesmo naipe de, nossa, fizemos um protestão ali, o ataque lá a Brasília, que o pessoal do Bolsonaro fez. Olha, agora acabou. Agora acabou. Quero ver Marijota sem comida. Estão passando aperto. Desculpa, mano. Desculpa. O que o Luffy fez é muito maior do que eles estão fazendo. Muito. Mas tem algumas coisas, mas esse não é assunto de agora. O ponto é, um pai bunda que deixou o filho lá, a Deus dará, porque ele é um baita de um bunda. E não fez nada. O Luffy, ele tem 4. Ele tem quantos tripulantes? São 6? 10. São 10 tripulantes. Não é 10, não. São 10. 9? São 10? São 10. Com 10 tripulantes, ele fez mais que uma organização. Ele deu a independência dos homens-peixes. Ele desceu, como é que fala? Abriu as fronteiras de Wano. Ele acabou com um laboratório clandestino que fazia teste e só Deus sabe o que mais do Caesar Claw. Ele, foi lá e fez um bafafá danado em Egghead. E assim, o que esse Zé Ruela tá fazendo? Estamos fazendo um embargo aqui em Marijô. Não, ele fez um corte de suprimento. Mas aparece umas cidades libertadas e tal, mas você tá comparando um exército com o Deus da libertação. Agora, próximo aí. Tá, Minato.
Ele é um ótimo pai, mano. Tenho que falar? Eu choro eu choro de me emocionar aqui. Ah, Eu choro de me emocionar com a cena do Narutinho batendo a mão aqui assim, ó, com a Kurama. Ele e o pai dele de mãozinha aqui, ó, na luta, tá? Eu choro de me emocionar. Puta paizão. Ele fez o que dava. Infelizmente, o mundo ninja é ruim. Não estavam preparados para um homem de coração tão grande no Minato. Essa é a verdade. Puta cara maneiro. Cara bom. Ele é ele o por morreu enquanto. pelo filho, né? É. Morreu tentando. Ele não tentou, ele não conseguiu ficar presente, mas ele fez o que ele fez, né? Ele fez o que dava. Infelizmente, os caras que ficaram para cuidar do filho dele era muito cuzão. Não, o problema é que assim, ele fez tudo aquilo, ele salvou a vila e o filho, só que no fim das contas ele deixou uma responsa pro Fi e de viver sozinho e de ter um diabo. Ah, mas na moral, tinha o Kakashi, que era, que era, Aluno. que era aluno dele. Tinha o Jiraiya, que era mestre dele. Tinha o Hiruzen, que era tipo, que era o Hokage. Pô, ninguém É mestre do mestre. ninguém, tipo, pô, vamos ali cuidar do menino, mano. Vou deixar ele morando sozinho, tomando leite vencido, cara. Eles são muito ruins. Aí o Iruka, que é um cara da vila, ficou muito Professor. brother dele. Ah, me O poupe, mano. Iruka é uma das figuras paternas dele, né? Também. Não, exatamente, mas eu acho absurdo. Tipo, o Jiraiya devia ser tipo o pai dele, pô, adota o Naruto. Como que você vai deixar? É tipo Conradão, você falece, aí, tipo, sua família não existe. Aí eu vou deixar teu filho morando na rua? É. Eu vou cuidar dele, pô, é meio óbvio. Mas É ele é um bom pai. tipo. E tanto é que o Minato ele dá o nome de Naruto por causa do personagem Naruto do livro do Jiraiya. Jiraiya, E o Jiraiya vê aquilo, ouve aquilo e some. demônio. Mas tudo bem, Jiraiya, anime é esquisito, né? A galera é meio esquisita. mas o Jiraiya é um covardão, eu queria ressaltar isso aqui. Gosto muito dele, mas ele é um baita de um covarde. Em várias cenas ele se demonstra um covarde. Não quis assumir o BO da vila. Não, tipo assim, Mas ele é por não causa. honra em vários momentos. Falhou com o Nagato, deixou o Nagato a Deus dará também. Em vários momentos ele falhou, mano. Ele falhou e, tipo, isso é da construção do personagem dele. Isso demonstra uma boa construção de personagem, mas sentir raiva dele e ver isso é, tipo, é sinal que você viu a obra, mano. Ele não é um personagem bonzinho assim. Ele é um personagem bem do folgado mesmo. É, na cabeça dele o que mais seguia assim era a profecia, né? É que ele era um Ele covarde, não né? queria assumir nenhuma responsa a não ser das profecias, entendeu? Porque ele é um covarde. Exato. Desculpa. Mas se bem que ele fez algumas coisas maneiras, vai. Tudo bem. Não, não, ele é um. Então, ele é um puta personagem. Mas, tipo, ele é um covarde. Ele Calma é um que eu. covarde. Tá bom, beleza. Hohenhai. Demônio. Esse cara é um capeta na Ele é Terra. o capeta? Eu não, juro pra você Nossa, que eu não lembro, eu porque. também não, mas eu lembro que ele fez muita maldade. Não fez, velho. Fez, cara. Ele que libertou os negócios. Foi comprar cigarro e foi embora. E a mãe dos caras era mó legal. Ele é a culpa de todos os bagulhos, mas eu acho que ele é bom, não é? Não, não é não. Só que eu tô falando merda? Tá. Ele não era tão ruim, mas a gente não precisa lembrar também. Aqui as opiniões é mais ou menos também. Se você pesquisar, a sua opinião vai ficar enviesada com base em informações. Não faça isso. Não, eu quero lembrar por que ele abandonou. Vamos rever e aí a gente explica. Mas eu lembro que ele abandonou. Ah, se você abandonou, você foi comprar cigarro. Logo você é igual o Drago. Eu não lembro, eu lembro que, tipo assim, a única coisa que eu lembro é que ele era lá de trás e tinha um homúnculo num frasco. Eu acho que ele fez uma merda e teve que ir embora. Ou seja, ele foi comprar cigarro. É, Ele não é ruim, eu ele é acho. ruim, ele é ruim. Eu Não, lembro que não ele é era ruim. ruim. Mas não era Não, não é legal ruim, também, não. não. Não é ruim, não. Ele nunca mais foi voltar pra ver os filhos dele. Os filhos dele mataram a mãe sem querer, cara. Que mataram a mãe, filho. Mataram, fizeram lá um negócio, lembra? Não, eles tentaram ressuscitar. É, uai. Aí mataram, cortaram o corpo, fizeram. Lá foi muita, muita tristeza. É, tudo bem. O mano do abacaxi com goiaba aqui. Não vi, Não tipo, não vi. quero. Não, também não. E não quero saber. Ah, mas é um anime muito bom. Respiração. Uma bosta.
Não vou ver, o anime é ruim, é fraco, e é isso. Nem viu. Não, Eu não sei. Eu sei que ele. A única coisa que eu sei é que o Tanjiro lá sabe a respiração do caralho por causa dele. Os que a gente não sabe, vão pro não e é um bom pai, só pra. só pra causar discórdia. Ah, ele era bom. Azar o seu, põe nos comentários que você sabe disso. Esse é o pior pai de todos, que fundiu a filha com o cachorro, pelo amor Esse de é do Deus. Fullmetal Alchemist Metal também. Alchemist. Não, isso aí também é brincadeira. Não, Isso aí, para. aquela cena lá é, ela é tão clássica, velho. Que você vê. Você vê. Mano, sempre tem essa cena aparecendo, ou alguém falando desse cara, tá ligado? Sempre tem. Cara, ele marcou mais que o anime. Eu não lembro do protagonista, mas eu lembro desse demônio maldito. E é no começo, sim. É, bora pro capeta maldito. É. Goku, péssimo pai, só pensa em luta. É um péssimo marido também. Ele nunca beijou a Titi, sabia dessa? Sabia? Ele é um péssimo pai, ele não é um bom pai. O Jin, ele tentou, o Goku nem tenta. Ele poderia ser presente, mas ele só quer lutar. Ele é um Não, ele tá mundrungo. presente, entre aspas. Ele é um mundrungo, Conradão. Imagina você fala, ô pai, eu quero ir no parque. Ele, tá bom, deixa eu te dar um murro. Ele é Imagina um teu pai nunca mundrongão. deu um beijinho na tua mãe, um beijinho. O seu pai ele aparece em casa pra comer e pra treinar. Ele não É, trabalha. Ele não precisa também, né? Porque a mulher dele não. é rica. Ele não trabalha, ele só luta, né? Deixa os filhos lá. Você Na fica conta da brincando. Tite. A Tite que cuida dos filhos. E acha ruim que os filhos estudam. É, agora você não tem que achar ruim, não. Que o Gohan tá aí. Vai, tinha que estudar, né? Alguém tinha, né? Ele é um péssimo pai, ele não é um pai, ele não tem, ele nem, ele não é um, não é que ele não é um bom pai, ele foi comprar, ele quase basicamente foi comprar cigarro, mano. É, quase. Mas ele mora na mesma casa, né? Então. Tá, Você assistiu? já assisti. Eu tenho que lembrar o nome dele. É Endeavor. Endeavor. Ah, vou te contar então. O Endeavor, sei lá. O problema é o seguinte, no Boku no Hero, ele tem o lance das, fala, não é das genéticas, é das, como que chama? Você sabe como é que chama esse trem? Os poderes do As, Boku no Hero? as Individualidades. espiritualidade. Tem as individualidades. E aí como que funciona? Ele tem uma individualidade do fogo absurdamente forte. E acontecia muito no mundo de lá de ter casamentos arranjados para você fundir individualidades fortes que se complementam. E aí o casamento dele é um casamento arranjado com uma menina que dominava o gelo, tinha poderes de gelo. Porque qual que é? O lance de Boku no Hero é que todo poder tem um algo contra. O BO do poder de fogo é que ele superaquece. E aí ele não pode usar mais porque ele se queima e morre. E aí o lance de usar o poder de gelo é que ele basicamente teria uma bateria infinita. Ele consegue usar poder sem parar porque ele se resfria e o BO do poder de frio é que ele começa a perder demais temperatura e ele congela. Então você vai quente, calor, quente, calor, quente, calor, é como se você tivesse mana infinita. E aí ele arrumou um casamento arranjado para produzir a genética perfeita porque ele era extremamente frustrado porque ele era o segundo herói, ele não era o primeiro. E ele queria fazer com que o filho dele fosse o primeiro herói. Então ele fica fazendo filhos, tratando mal a mulher dele, até parecendo casos de agressão doméstica, discussão, porque ele queria um filho perfeito. E aí, quando tem todos os filhos, ele coloca os filhos num regime de treinamento onde tipo, eles vão à exaustão, sabe? E eles chegam num estresse mental absurdo, sinistro, ao ponto da mãe dos meninos jogar o menino perfeito veio, que é o Todoroki. Todoroki. E aí ela jogou água quente no olho dele porque ela estava tendo um excesso de raiva, aí ela ficou internada pro resto da vida. E aí, tipo, ele leva um arrependimento eterno, e aí um dos filhos dele vira o pior vilão, um dos piores vilões da série, que é o Dob, não vou lembrar o nome. Por causa desse treinamento rígido, ele nunca atende as expectativas do pai, e o problema do poder dele é que, especificamente, ele produzia uma chama muito quente, só que ela era tão quente que causava danos a ele. E aí, sem querer, ele treinando sozinho para impressionar o pai, ele bota fogo numa floresta, e aí ele morre.
Só que na verdade ele não morre, ele é raptado pelo super vilão principal e aí o cara fragmenta a cabeça dele. E aí ele fica danificado o resto da vida. E aí, tipo, isso vira um BO gigante e quem resolve é o Todoroki. Eu colocaria ele como, tipo, dividindo ele posto com o pior pai. Ele é muito. E ele é, tipo, ele se arrepende depois e o arco de redenção dele meio que gira em torno disso. Mas ele não deixa de ser um pai horrível, mano. Horrível. Então ele é. Ele é um dos piores pais de todas as obras. Mesmo ele Você falou tentando que eu- ser. Tipo, você consegue ser empático a ele, porque você vê que ele muda durante a série, mas que, tipo, os danos que ele causou à família dele são irreversíveis. E aí, consequentemente, os danos dele fizeram surgir um dos piores vilões do mundo. E esse vilão matou inúmeras pessoas carbonizadas. E aí ele mesmo não se perdoa a série inteira, mano. É bem horrível. Você assistiu o Dr. Stone? Não. Então, na dúvida, ele não é um bom pai. Que É, se é em anime, a chance de ser um pai ruim é grande. é grande. Barba Branca? Ele nunca foi pai, tá? Gostaria de fazer esse adendo. Não. Em Ele é pai. consideração. De consideração. Não é pai. Mas ele é um senhor pai. Ele é um puta Faz só um pai. breve, fala só canta o currículo dele rapidinho, O por currículo dele. favor. É. De One Piece, ele é um Yonkou. Ele é o homem mais forte do mundo. Ele. O que mais quer saber? Toda a frota dele era considerado filhos dele. Ah, toda a população dele era considerada filhos e todo mundo considerava ele um pai. Fez o que fez. Fez a guerra por causa de um tripulante. Um tripulante. Morreu, não sei o que lá. Morreu de fé. Só um filho só que traiu ele. De todos. Teve um que foi enganado e ele ainda perdoou ele. Com um abraço. Um abraço. Tirando o Tite, todo mundo gostava dele. É o pai pica, né? Vai, fica. Ele só queria ter uma família, era o sonho dele. Não sei qual que é a vibe, ninguém sabe, mas era isso pra o brisa dele. Pica. Grisha. Do Attack on Titan. Isso. Cara, Grisha hoje, Jäger. terminando a série, hoje eu vejo que, tipo assim, ele é um mau pai. Só que ele. Só pai. Só pai. Só que, infelizmente, não tem o que fazer, mano. Porque dentro da série, tudo é dentro de um sistema entrelaçado e ele é um mau pai porque o próprio Eren fez ele ser um mau pai. Meu pai. Aí eu não sei. Eu coloco ele Aí como é um mau filho pai, ruim. mas ele só é um coitado. Ele não é tipo o Bardock, que é um ser humano ruim. Ele não tinha o que fazer. Nossa, do Mas quando ele agia com livre e espontânea vontade, que é enquanto o Eren era criança, ele era um bom pai. Não, nem quando eu era criança ele agia. Não, ele deixava o Eren brincar, fazer as coisas lá, pá. Não, mas não era Ele livre era espontânea dentista. vontade também. Ah, mas aí é foda, né? Aí Mas pelo você menos o Eren deixou ele ser legal. É que eu gosto do Eren, né? Acho que ele não tá de tudo errado. Shokugeki no Soma. Ah, não vi, foda-se. Nossa senhora. Top É que ruim. horas faz? One Piece, de novo. Ah, tem muito One Piece? Eu gosto. Ele gosta. É, Ele gosta. Mas o Judge, pai do Sanji, da tripulação do Chapéu de Palha. O cara, ele é de uma família nobre, que também é uma família bandida, de assassinos, que fazem experimentos genéticos. Ou seja, ele fez filhos para os filhos ser armas dele. E eles obedecerem a ele. Só que um deles, que é o Sanji, nasceu sem esses genes. E ele coloca uma máscara de ferro no filho, joga numa prisão e depois os irmãos fazem bullying com ele porque ele era horrível. O Sanji sai, depois tem toda a história, eles se reencontram, ele mesmo assim não gosta do cara. Depois ele se fode, o Sanji salva ele, e mesmo assim ele fala mal do filho que salvou ele. Ou seja, ele é uma pessoa ruim. ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa ruim.
Mano, depois eu queria fazer uma recomendação que assistisse nossos vídeos no 2x, que ele fica muito melhor. Que é um grande diálogo, cara. Então põe no 2x que fica melhor. Naruto. Ele tenta, mas ele não é um bom pai porque ele não tem figura paterna. Como é que ele vai ser um bom pai se ele não sabe como é que é ser um bom pai? E outra, Mano, o Boruto é chato pra caralho. Ele é um puta de um burguês safado que teve tudo. O pai dele era prefeito. Ele nasceu com o pai prefeito. Ele nasceu com o pai prefeito. A mãe dele é de uma família de nobre. Ele já nasceu forte. E mesmo assim ele quer pegar o atalho. Por quê? Porque ele é um playboy safado. Mas então, eu até mentira, eu coloco até o Naruto como um dos top pai. Porque dentro das limitações dele, ele fez um bom trabalho. mas você não acha sacanagem? Ele não tá presente por causa que ele é. Mas ele não sabe, mano. Como é que ele vai saber como é que é ser um bom pai? O Fala melhor pai sobre que ele isso. teve foi o Isso não é um Iruka, problema. que ficava com ele 2 horas por dia. Mas 300 dias de ele não semana. consegue ficar presente. Essa é a brisa. Ele não dá, ele não sabe. Ele só lutou a vida inteira, mas com 16 anos ele estava lutando na Segunda Guerra Mundial dos ninjas. Tanto é que O contato mais o árduo que ele teve com o pai O dele foi Boruto, como é que fala? o Boruto Um fist bump. ele só entende o Naruto quando ele volta pro passado lá e vê quando o Naruto sofreu. Daí que ele entende o pai dele. Mas antes na visão do Boruto beleza, meu pai é o herói, meu pai é o negócio. Só que ele vai lá no aniversário da filha, ele manda um clone. Sacanagem. Não é, mano. Mano, o pai, o Naruto, o contato que ele teve com o pai dele foi um toque de mão no meio da guerra pra ele parar o maior genocida da história do mundo Claro que não, eles dele. falaram com ele antes. Ah, falou 5 minutos num episódio, que é o equivalente a meia hora no mundo de Naruto. Agora ele tem um pai pra ver todo dia. Pelo menos ele vê o pai dele. O que que tá reclamando? Ingrato. Essa é a verdade. Eu até subiria o Naruto, porque ele tenta mais do que ele pode. É o estilo ninja dele. Ok. O Vegeta é um Vegeta, puta pai. É um puta puta pai. pai. Ele leva. Diferentemente do Goku, Ele é rústico. ele é um pai. Ele é um pai. Como é que fala? Coruja, filho. É. Ele fica ali com a. Não, com o Trunks Acabou. menos, mas com a. Não, Ele tem, até com o Trunks, mas ele ensina o Trunks a virar Super Saiyajin, ele treina o Trunks, ele leva o Trunks no parque de diversões. ele tem outro filho? Tem a menininha lá, Menina, né? Como é que chama? a Puma 2. Então, ele fica com ela no No canguruzinho. negócio. Ele ele é dono de casa, porque a Bulma É gênia. a gênia é bilionária e ele treina e cuida das crianças. É. Vegeta é pica. E a Sop foi comprar cigarro. Mano, eu coloquei esse cara aqui porque pra mim ele é o pior pai do One Piece. É mesmo? Assim, tudo bem, o Judge ele é do mal. Mas o Yasop me deixa bravo, mano. Por quê? Mano, porque eu tenho uma teoria, eu tenho uma certa teoria. Eu sempre achei que o Sop ele é medroso no sentido de enfrentar batalhas e tal. Só que o Yasop ele é um cara corajoso para batalhas e tal. Ele é um cara forte. Só que ele é covarde nos outros sentidos da vida. Todas as vezes que ele quase viu o Sop, ele tava com medo de ver o filho dele. Ele não quer ver. E a hora que ele falou assim, a gente não vai ver o Luffy. As 2 vezes ele falou ufa. Porque ele é um covarde, filho. Ou seja, ele não quer ver o filho dele. Ele deixou a mulher dele doente morrer com o filho dele órfão enquanto ele tava bebendo com o Ele é um mano, cuzão. o amigo dele. Ele é um Então cuzão, mas assim, ele esse é o não... meu ódio já só, pessoal. Então é isso. Gostou? Comenta. Não gostou? Comenta também. E é isso. Falou.